Queridos irmãos e queridas irmãs, saúdo a todos os que me ouvem com a graça e a paz do Senhor. Continuamos então, através deste vídeo, a nossa exposição, o nosso ensino da carta de Paulo aos Colossenses. O texto que leremos e vamos na sequência explicar para este vídeo é Colossenses capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. Esse texto forma um conjunto de ensinamentos voltados para vários tipos de relacionamentos que temos na nossa caminhada, na nossa vivência, e formam, de certa forma, um bloco coeso sobre esse assunto. Mas é importante começar esse tema com uma explicação de contexto. Primeiro, não é por acaso que Paulo deixou para tratar desse tema, ou desses temas que são diferentes tipos de relacionamentos, como marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Não é por acaso que Paulo deixou para tratar desse assunto no final da carta, mas na porção final. Por quê? Porque nos textos anteriores, Paulo explica uma série de verdades sobre Cristo, sobre nós, sobre a humanidade, sobre nosso caminho, e esses textos anteriores nos dão um panorama, o contexto dentro do qual e a partir do qual leremos e entenderemos o valor, a importância, o significado desses ensinamentos tão específicos. Quero aqui fazer uma analogia da importância de compreender o contexto antes de nos aprofundarmos nos detalhes desses ensinos, desses mandamentos que regem, que governam da parte de Deus vários dos nossos relacionamentos. Imagine que você veja uma fotografia de um trem passando por uma determinada paisagem, você vê apenas o trem, uma parte dele, às vezes os trens são muito longos, para caber um trem inteiro na fotografia não é tão fácil. Você vê o trem, a locomotiva, alguns vagões, uma parte do trilho e uma parte da paisagem. Ora, olhando uma fotografia desse tipo, você tem informações mínimas que não servem para muita coisa. Você não sabe de onde o trem veio. Você não sabe para onde esse trem vai. Você não sabe que tipo de passageiros ou de carga ele leva. Você não sabe quem é o proprietário. Ou seja, se apenas você olhar essa foto fragmentada, sem entender a história daquele trem, da foto, onde, como e quando foi tirada, você virá no máximo para você olhar e ver que tem um trem ali, e nada além disso. Então essa comparação fazemos para que, primeiro, possamos revisar pontos importantes do contexto que Paulo ensinou nos versículos e capítulos anteriores, porque esses mandamentos para mulheres, esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores, só fazem sentido, só podemos perceber o seu verdadeiro valor vivencial e espiritual no contexto maior da revelação de Cristo, da revelação do Evangelho, da revelação do Reino de Deus, temas que Paulo tratou antes. Então, vamos lembrar de alguns pontos importantes que formam esse contexto e depois disso, então, iremos expor esse texto que mencionei, Colossenses 3:18 a 4:1. Mas, inicialmente, vamos desenhar o contexto geral. Primeiro, essa carta ela foi dirigida a santos e irmãos fiéis em Cristo. Está lá Colossenses 1, capítulo 1, verso 1. Ela tem um público-alvo, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Tanto é assim que no capítulo 1, verso 6, na parte final do versículo, Paulo se refere ao momento em que esses irmãos se converteram.
falando o seguinte: desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então o evangelho foi anunciado por Epáfras aos cristãos daquela área de Colossos. Eles então ouviram a palavra de Cristo, ouviram a palavra de Deus e conheceram a graça de Deus e a verdade. Conhecer na Bíblia, sempre ou quase sempre, tem um sentido vivencial. Conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus em verdade, a graça de Deus em verdade, o texto fala a graça de Deus em verdade, significa se converter. Eu não conhecia a graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é a expressão da graça salvadora de Deus. E aquelas pessoas não conheciam, até que Epáfras, ao que tudo indica, foi quem pregou o evangelho e começou a igreja lá em Colossos. E a partir de ouvirem falar de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, das profecias que se cumpriram nele, das promessas de Deus que vinham desde o Gênesis, desde Abraão, e que se cumpriram em Cristo Jesus, e eles passaram a conhecer. Eles viviam de uma maneira, passaram a viver de outra maneira. Então o Evangelho, a carta de Paulo aos Colossenses é dirigida a homens e mulheres, jovens e crianças que conheceram Jesus, conheceram a graça de Deus e a palavra de Deus, que diz aqui, capítulo 1, verso 6, a graça de Deus em verdade. Verdade aponta para Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano, versículo 3. E em João 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, verdade aponta para conhecer Jesus e conhecer a palavra de Jesus e, por isso, claro, as Escrituras Sagradas. Também essas pessoas, por causa dessa conversão a Cristo e a palavra, estavam em processo de transformação, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus e buscando agradar a Deus em tudo. Isso está em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, em que lemos o seguinte: por esta razão, Colossenses 1, 9 e 10, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui a essência é crescer em conhecer a vontade de Deus, claro, para fazer a vontade de Deus, porque essas pessoas querem agradar a Deus em tudo. Isso tem implicações muito fortes quando passarmos a ler as prescrições para aqueles vínculos de relacionamento que leremos na sequência. Também, as pessoas a quem essa carta foi dirigida estão unidas a Cristo. Colossenses 1, 26 a 28, lemos o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. E o verso 28, lemos o seguinte: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Irmãos santos e fiéis, santos e irmãos fiéis, conheceram a graça de Deus em verdade, se converteram, estão num processo de transformação poderoso e tremendo, em que não mais a minha vontade, não mais a vontade de cada um, mas conhecer a vontade de Deus e buscar viver de modo a em tudo agradar a Deus.
E o que os capacita, o que nos capacita tanto, é que o Evangelho nos coloca em Cristo e Cristo em nós. Cristo em nós, está ali no capítulo 1, verso 27. E nós em Cristo, capítulo 1, verso 28. Então, unidos a Cristo em um Espírito. Aí começamos a, dia após dia, pela palavra, pelo convívio, pelo ministério do Espírito Santo, a conhecer mais e mais a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E aí não é mais a minha vontade, nem o meu projeto, eu quero agradar o Pai. Foi assim que Jesus viveu, para agradar o Pai em tudo, e é assim que nós, unidos a Cristo, estamos aprendendo a viver. E, finalmente, o Evangelho, Cristo, nos dá uma perspectiva de eternidade. Aqui podemos ver, no capítulo 3 de Colossenses, versículos 1 a 4, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. A nossa vida está guardada em Cristo com Deus. Quando Jesus voltar, Ele estabelecerá o reino eterno. Então, o Evangelho, o novo nascimento em Cristo Jesus, nos coloca em toda essa situação que já expliquei e também nos dá um olhar voltado para a eternidade, muito além dessa vida passageira e curta e transitória que temos aqui neste mundo. Se você quiser confirmar essa última colocação, você pode ler 2 Coríntios 4, versos 16 a 18, porque ali Paulo diz que as coisas que se veem, que esses olhos veem, são temporárias. As que não se veem são eternas. Então, agora sim, podemos ler o texto base deste vídeo e passar a entendê-lo e aplicá-lo às nossas vidas à luz de todo esse contexto maior. Então, passo a ler então o texto deste vídeo, que é Colossenses 3, 18 até 4, 1. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém do Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, por não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Primeiro, uma observação de caráter abrangente. Paulo aborda aqui os relacionamentos, primeiro dirigindo uma palavra à pessoa que não está na posição de autoridade naquele relacionamento, e depois ele dirige palavra à pessoa ou às pessoas que naquele tipo de vínculo estão em posição de autoridade. Por isso que primeiro ele dirige uma palavra às esposas, depois aos maridos. Depois ele dirige uma palavra aos filhos, na sequência aos pais. Depois ele dirige uma palavra até um pouco mais extensa aos servos, literalmente escravos. E conclui dirigindo uma palavra àqueles homens e mulheres que tinham posição de serem
senhores. A compreensão que eu tenho disso é que essa já é uma maneira neotestamentária que reflete a mente de Cristo de abordar esses vínculos. Primeiro, trazendo graça, orientação para aquela pessoa que está numa posição não de liderança, não de comando, e depois exortando a quem está na posição de autoridade a ter uma atitude coerente com as coisas de Deus, né? Então agora passamos a comentar cada um. Verso 18 fala das esposas. Aqui fala, vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Aqui mulheres, esposas, essa palavra é dirigida a mulheres que são santas e irmãs fiéis em Cristo. A mulheres que conheceram a graça de Deus em verdade, que se converteram. Há mulheres que amam a Deus mais do que a marido, mais do que a filho, porque o centro da vida delas, como está dito lá no capítulo 1 de Colossenses, é conhecer a vontade de Deus e agradá-lo em tudo. Então, para essas mulheres cristãs que amam a Deus, que querem agradar o Pai, que querem viver de uma maneira digna de Jesus, para elas é dirigida essa palavra. Olha, minha irmã, você está casada, a família é uma instituição importante, ainda que temporária. Muito importante na nossa caminhada aqui, a vivência familiar. Mas a vivência familiar, dentro de um olhar eterno, ela é temporária. Porque lá nos céus, Jesus já disse, não se casam nem se dão em casamento, e eventualmente um homem e uma mulher que fiquem viúvos podem contrair um novo matrimônio. Portanto, é, por um lado, importantíssima uma vida familiar digna, que reflita o mandamento e o reino e as verdades de Deus. Por outro lado, saibamos que esse arranjo, de um ponto de vista humano, ele é temporário. Então, para essas irmãs, para essas mulheres, a maneira de agradar a Deus é viver a vida do lar, da família, de acordo com o mandamento de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Aqui eu vejo uma diferença dessa palavra e aquela que Deus dirigiu a Eva depois que ela e o Adão pecaram. Lá em Gênesis, quando Deus dá a sentença à mulher, ele diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ali, a mulher deveria ter o marido como centro principal de tudo. Aqui não. Quando lemos essa carta na sua integralidade, e é assim que devemos ler, o centro principal da vida de homens e mulheres é o Senhor. É Jesus, é o Pai, é conhecer mais e mais a graça de Deus em verdade. É mais e mais conhecer o que o Pai quer, o pleno conhecimento da vontade de Deus para agradá-lo. Percebe que isso dá uma outra visão, dá uma outra perspectiva. E por que submissão ao marido? Porque nós ainda não estamos 100% redimidos do nosso corpo carnal e terreno. E nem sempre haverá acordo entre marido e mulher. Bom quando há, e tomara que haja na maior parte das vezes. Mas e quando não há? Cairia num impasse ou numa ruptura. E Deus odeia o divórcio, está escrito na palavra de Deus. O que Deus uniu não separe o homem. Palavra de Jesus. Então, a ruptura não é uma opção. Impasse de ficar empatada ali também não. Então, Deus promove uma ordenação para permitir que a família viva e com harmonia e com propósito. Agora, o objetivo, então, das mulheres, esposas a quem essa palavra é dirigida, não é ficar bem com as amigas do trabalho. Se o principal objetivo de mulheres for agradar os grupos de discussão do trabalho, se o principal objetivo de mulheres ou de esposas for estar
alinhada com as coisas modernas ou pós-modernas, que contestam todo esse tipo de ensinamento, se o seu objetivo, que você, mulher que me ouve, é ficar de bem com grupos da universidade, com tendências filosóficas, com narrativas, com filosofias, com outro tipo de associação e valor, se o seu objetivo não é agradar o Pai em tudo, essa palavra não é para você. Você não vai entender. Não vai fazer sentido. E essa palavra não é tema sociológico para discussão. Essas palavras não são sugestões de bons conselhos opcionais, são palavra de Deus para todos nós. Agora, devemos sempre ler e compreender a palavra de Deus na sua integralidade. Porque na sequência, o que eu passo a expor, maridos, amai as vossas esposas, e lendo o texto paralelo de Efésios 5, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Antes que o inimigo venha com esse papo furado, então a mulher, a esposa cristã, ela é subjugada, ela não vale nada, ela não quer dizer nada. Não! Ela deve ser objeto da maior expressão de amor que um homem pode ter. Ela deve ser foco do amor na sua expressão mais elevada, no exemplo mais sublime que aprove a Deus apresentar à humanidade, que é Cristo se dando pela igreja. Quando pegamos os mandamentos para as esposas em conjunto com os dos maridos e os colocamos no contexto maior de que homens e mulheres servimos ao Senhor igualmente, somos igualmente servos, igualmente maridos e esposas, queremos agradar o Pai, aí tudo encaixa, tudo é perfeito, tudo faz sentido, e ainda lembrando que esse é um arranjo importantíssimo, mas passageiro. Então, por mais fácil ou menos fácil que seja viver a vida conjugal, e há dificuldade sim, ninguém nega, não é fácil, ninguém nega isso, mas Deus nos capacita. E o objetivo do marido, dentro desse contexto, é agradar a Deus. Aliás, aqui me lembro de um testemunho de um querido irmão em Cristo, missionário aposentado, que ao propor casamento àquela que durante muitos anos foi sua esposa, segundo ele me contou, ele a abordou com a seguinte proposta: irmã fulana, você aceita ser a segunda pessoa mais importante da minha vida? Porque ele já tinha decidido dedicar a vida dele, acima de tudo e de todos, ao Senhor Jesus. E ela, como cristã, serva de Jesus, compreendendo perfeitamente essas coisas, disse com alegria: sim. Agora, se ou maridos ou esposas formos nos deixar capturar por grupos de pensamento, por linhas filosóficas, por valores propagados pelas mídias, que vão dizer um tanto de coisa que não tem nada a ver com o que acabamos de expor, passaremos a buscar agradar ou a nós mesmos, ou ao grupo de amigos, ou ao grupo de amigas, passaremos a desejar apresentarmos uma boa figura diante de grupos humanos e passaríamos a deixar de buscar em tudo agradar a Deus. Percebem que o contexto é fundamental? Prossigamos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Aqui eu trago à memória também o mandamento aos filhos de honrar pai e mãe. Honrar significa cuidar, prover necessidades, apoiar. E aqui obedecer é uma questão mais direta e objetiva. E novamente, dentro desse contexto maior,
Por que filhos obedecem aos pais? Porque essa é a vontade de Deus, porque isso agrada ao Pai. Filhos adultos e já convertidos compreenderão isso. Não é uma questão de o pai ou a mãe estar mais certo ou mais errado, mas é entender, não, eu quero agradar o Pai Celestial e para isso eu vou honrar meu pai e minha mãe e vou obedecê-los desde que o que eles me disserem não vá diretamente contra o que a palavra de Deus diz. Que aí prevalece a autoridade maior do Pai Celestial sobre a autoridade dos pais terrenos, né? E aí, na sequência, para que os pais também não se sintam proprietários e donos dos filhos, lembrando o Salmo que diz que os filhos são herança do Senhor, quando nós pais morremos, Deus herda os nossos filhos, né? Já também equilibra tudo isso, dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Aqui eu enxergo a lei da semeadura. Se eu trato meu filho com irritação, a semente da irritação vai gerar irritação. E eles vão perder o ânimo, a energia, a disposição, a coragem. E aí eu vejo por vezes que algumas famílias entram num círculo vicioso. Por algum motivo, os pais acham que os filhos estão muito acomodados, e pode ser verdade, que estão preguiçosos, pode ser verdade, estão desanimados, pode ser verdade. E aí despejam raiva em cima dos filhos. Despejam irritação. Fazem dos filhos a sua lixeira emocional. O resultado é que os filhos ficarão ainda mais desanimados. Ainda mais desencorajados. Mas, se semeamos com nossos filhos o amor, perdão, a palavra de Deus, a oração, se reconhecemos neles a boa obra de Deus e também reconhecemos as lacunas que ainda existem, mas não deixamos de reconhecer o que Deus já fez de bom, isso vai animá-los. Eu lembro aqui que na palavra que Jesus dirigiu a cada uma das igrejas, das 7 igrejas lá no livro do Apocalipse, primeiro ele reconhecia o que cada igreja tinha de bom, exceção da última Laodiceia, porque não tinha nada de bom ali. Mas nós pais precisamos de sabedoria, de discernimento, de sermos pais de oração, e que animamos nossos filhos a alcançarem a vontade de Deus. E também vale aqui o contexto maior. O que devemos buscar é que nossos filhos conheçam a vontade de Deus e andem nela. Não é a nossa vontade, o nosso projeto. Eu não posso ter projeto nem sobre mim mesmo, porque eu pertenço ao Senhor. Então, se eu não sou dono nem de mim mesmo, muito menos eu sou dono dos meus filhos. Não sou dono de nada. Então, é entender e discernir o projeto de Deus, a vontade de Deus para mim, para minha esposa, para os meus filhos, e lutar por isso. E animá-los nisso. Que adianta um filho, uma filha, ganhar o mundo inteiro, enriquecer, prosperar, ter um monte de coisa e ir para o inferno. Deus me livre de um dos meus filhos ir para o inferno. O inferno não é uma doutrina, pai e mãe. O inferno é uma realidade eterna, terrível e incontornável. Deus me livre. Deus livre meus filhos. Então, primeiro, entender todo esse contexto eterno e maior, para que eles alcancem a salvação, eles alcancem a vontade de Deus e levem vidas que agradem ao Pai. Esse é o nosso projeto como pais. Pais que vivemos esse contexto maior que Paulo coloca aqui nessa carta e que eu resumi em alguns pontos. Vamos ao terceiro tipo de vínculo, de relacionamento, que em alguma medida também nos alcança a todos. Hoje em dia, aqui no Brasil, quase que não existe mais esse vínculo de senhor e servo. Agora as relações de trabalho têm uma legislação, uma regulamentação,
muito diferente da que havia na época do Império Romano, que é quando Paulo escreveu isso. Mas, quando fala aqui senhores e servos, podemos pensar em nossos chefes de trabalho, que naquele contexto têm uma posição de comando sobre nós. Não são nossos donos, mas têm uma posição de comando sobre nós. Podemos pensar nas autoridades estabelecidas por Deus, né, como a palavra diz em outros textos, e que não são donos de nossas vidas, mas que têm dado por Deus uma posição de governo e que devemos, portanto, servir dentro de certos parâmetros, né? Na época que Paulo escreveu, esse vínculo era mais contundente, era senhor e escravo, senhor e servo. E aqui vem algo muito, muito importante, é a perspectiva da eternidade. Então, o verso 22, Paulo diz assim, servos, literalmente escravos, obedeçam os vossos senhores segundo a carne. Não é revelador isso? Ele não diz assim, façam uma rebelião e acabem com a escravidão. O que acabar com a escravidão me parece que seria uma boa ideia, em vários sentidos. Mas o que Paulo está preocupado não é com mudanças sociológicas. Paulo não está preocupado com mudanças na sociedade humana que são transitórias e passageiras. Ele está pensando na eternidade. Tanto é que ele conclui, já vou mencionar aí adiante, eu comentarei com mais detalhe, e vai terminar esse tema no capítulo 4, verso 1, dizendo que os senhores saibam e lembrem que eles também têm um Senhor nos céus. O olhar de Paulo é para Cristo crucificado e glorificado. É Jesus à destra do Pai. Todo o poder, toda a autoridade me foram dadas no céu e na terra, disse Jesus, está lá em Mateus 28, final do capítulo. Então, essa é a perspectiva, porque o foco de Paulo é levar aquelas pessoas, orientá-los a alcançar as bênçãos, a herança eterna. Quando Jesus, que a nossa vida se manifestar, que as pessoas que leram essa carta e obedeceram, a vida dessas pessoas também se manifestasse ou venha a se manifestar com Cristo quando ele vier em glória. Por isso que Paulo não está preocupado em promover uma revolução social e acabar com a escravidão, que, de certa perspectiva, que bom que não há mais escravidão, glória a Deus por isso. Mas esses arranjos da sociedade humana, do passado e de hoje, são arranjos temporários imperfeitos. Podem melhorar num aspecto, piorar em outros, mas não é esse o tema da palavra de Deus. O tema de Jesus, dos apóstolos e do Evangelho é a eternidade, é o reino dos céus, é o reino de Deus que jamais passará. Jesus é o nome sobre todo nome que se possa mencionar no presente, no futuro, no céu e na terra. Ele é e será sempre o Senhor. E é isso que temos diante de nós. Portanto, se alguém passa essa vida aqui temporária, numa condição mais precária de servo, de trabalhador, mas se essa pessoa serve, trabalha, como servindo a Cristo, ela já está vivendo a vida eterna. É o que diz isso aqui no verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E aí diz que, verso 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Queridos irmãos, quando nós servimos seja nossos chefes, seja as esposas servindo o marido, seja o marido servindo a esposa. Quando servimos uns aos outros, estamos servindo a Cristo e já estamos vivendo a realidade eterna do reino de Deus. Isso coloca, a questão de que servimos e trabalhamos não só quando tem alguém olhando. Servimos e trabalhamos com esmero não só
porque tem alguém observando que pode nos dar uma bronca. Mas servimos com capricho, com esmero, porque servimos ao Senhor. Quando os filhos cristãos obedecem os pais, eles estão olhando para o Senhor. Talvez o pai e a mãe estão no dia ruim, tem lá, cada pai e mãe podem ter suas dificuldades, mas os filhos vão olhar e dizer, eu vou agradar o Senhor. Quando marido e mulher têm dificuldade um com o outro, isso acontece, cada um pode e deve olhar para o Senhor e dizer, não, mas eu vou fazer o que é justo e digno diante de Deus, porque é a Deus que eu amo e sirvo acima de tudo. Aí tudo se encaixa, tudo progride. E o capítulo 4, verso 1, é um fecho tremendo, porque ele diz, vós senhores, vocês que estão em posição mais elevada na sociedade humana, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, ou seja, sejam justos, e equidade é mais. Considerem as dificuldades de cada um e tratem cada um segundo o seu próprio contexto. A equidade não tem a ver com tratar todo mundo igual, tem a ver com considerar as dificuldades e o potencial de cada um. É uma noção de justiça muito mais elevada. Agora, senhores, saibam que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, Paulo conclui essa sessão remetendo para o reino eterno de Deus. Há um Senhor nos céus, e esse Senhor dos céus também é Senhor na terra, sobre todos nós. No reino de Jesus, há um único Senhor, e todos nós, esposas, maridos, filhos e pais, servos e senhores na perspectiva humana, todos nós, diante de Cristo, somos servos. Como está escrito em Filipenses 2, versos de 9 a 11. Passo. Filipenses 2, 9 a 11. Falando de Jesus, né? Por isso também Deus o exaltou e soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse último vínculo, Senhor e servo, na sua expressão humana, ele é transitório, mas na sua expressão eterna, ele não acaba nunca. Por quê? Porque Jesus já é o Senhor, ele será o Senhor, ele eternamente será Senhor, governante supremo nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, marido, mulher, pais e filhos são vínculos importantíssimos, mas na sua vivência humana são transitórios. Mas Senhor e servo, servo e Senhor, no contexto da sociedade, vai passar. Mas já somos servos do Senhor Jesus. Já servimos olhando diretamente para Ele e não para a pessoa a quem estamos de forma mais imediata servindo. Então, já estamos vivendo esse relacionamento de servos e Senhor já num contexto eterno que já começou e já está valendo. E quando Jesus voltar, ele será Senhor, já é Senhor, mas o seu senhorio, o seu governo se estabelecerá sobre todos os céus e sobre toda a terra, como está escrito. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sejamos, portanto, servos, felizes, alegres, dedicados, fervorosos desse amado Senhor, em todos os contextos. Mulheres, esposas que servem a Jesus, maridos, homens que servem a Jesus, filhos e filhas que servem a Jesus, pais que servem a Jesus, servos
que servem a Jesus e senhores que servem a Jesus. Glória a Deus. O Senhor os abençoe a todos.